Bom dia, meus irmãos. Bom dia, servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Vivemos dias muito difíceis, eu sei. Eu venho chorando todos os dias por pessoas diferentes. Amigos, irmãos, gente querida, que vem marcando os meus dias com suas experiências que acabam por arrancar do nosso peito clamores constantes ao Deus do céu. Mas tenho observado que todos esses momentos de lágrimas, de pranto, de tristeza, pouco têm influenciado no despertamento do povo de Deus para a oração. A igreja definitivamente precisa de um avivamento de interesse, um avivamento de propósito, um avivamento no âmbito da missão, da evangelização, mas fundamentalmente um avivamento da compaixão, da piedade. Preferimos a luta, o embate, a crítica, preferimos uma série de outros caminhos ao caminho da humilhação, ao caminho da oração. Poucos têm sido irmãos, incluindo pastores e líderes, que com todas as experiências adversas que esse momento histórico do mundo tem proporcionado. O fato é que a igreja precisa ser avivada. Eu estou aqui gravando esse rápido vídeo num sentido muito mais de desabafo e esperando, com certeza, que essas nuvens cinzentas passem e definitivamente deixe um saldo de despertamento no coração da gente, a proximidade da morte, a perda de poderio econômico, a perda de influência em alguns momentos da vida, devem nos fazer dobrar os joelhos e clamar. Eu estou aqui na Casa de Retiros Recanto das Cerejeiras, onde nós temos um espaço dedicado só para isso. Um espaço dedicado à oração, à busca do universo interior, do despertamento das disciplinas espirituais e da devoção. Eu gostaria muito que você se sentisse despertado, que você se sentisse de alguma forma chamado para estar com a gente, chamado para estar ao nosso lado, chamado para juntar-se a outros irmãos na fé de sua congregação ou de seu círculo de amizade, para a gente poder buscar a face de Deus e pedir que a Igreja de Jesus Cristo seja, no meio de toda essa circunstância e desse vale de lágrimas e angústias, a Igreja de Jesus, com os seus joelhos dobrados, buscar a face do Deus vivo para que nós tenhamos uma visitação do alto. Porque se todo esse sofrimento, se toda essa angústia, se toda essa luta que nós temos enfrentado, sepultando nossos amigos, sepultando nossos irmãos na fé, alguns a gente chega até a pensar que prematuramente, embora não exista a morte prematura, toda morte é na hora certa, no momento certo. Mas se toda essa angústia não nos trouxer um despertamento ao coração e não nos fizer dobrar os joelhos, eu não sei mais o que fará. Então, será melhor realmente sepultar toda a era cristã debaixo dessa atitude um tanto quanto preguiçosa dos santos, no sentido de buscar a Deus de todo o coração. Amados irmãos, desculpe-me se meu palavreado tem um tom crítico, pesado. Não é a minha intenção. Sinceramente, a minha intenção é chamar você para mais perto de Deus, para mais perto de uma relação de dependência do Altíssimo e de maior envolvimento no campo da oração, do jejum e do momento de silêncio e de separação diante do Pai.
Os cultos de oração das igrejas, eu tenho pesquisado isso e são unânimes, os cultos estão vazios. As reuniões dominicais, que antes era disputada, não é? Culto da manhã, culto da noite. Hoje nós temos um despertamento muito pequeno, até porque somos impedidos de, entre aspas, aglomerar. Muito embora os mais pobres, os mais carentes, os trabalhadores que dependem de condução, que dependem de sair da sua casa, de pegar um ônibus, de ir até o seu local de trabalho, esses estão aglomerando a olhos vistos, sem qualquer tipo de defesa dessa população. Eu estou orando por essa população. Não há um dia da minha vida que se passe sem que eu me lembre dos operários, das empregadas domésticas, dessa turma que precisa trabalhar e que, por conta disso, precisa pegar conduções cheias. Mas eu gostaria de ver um outro tipo de movimentação. Um tipo de movimentação que nos traga, todos nós, servos de Deus, aos pés de Cristo, não nos acotovelando dentro da igreja, porque a igreja tem um padrão histórico de sujeição às autoridades legitimamente constituídas, uma vez que isso para nós é um princípio bíblico. Mas eu chamo você para juntar-se à sua igreja, para juntar-se a seus irmãos na fé, para juntar-se a tantos outros irmãos que desesperadamente, eu coloco essa palavra entre parênteses, entre aspas, entre colchetes, para que você entenda que isso é digamos assim, uma metáfora, mas uma metáfora real. Estão desesperadamente tentando buscar a Deus, encontrar um caminho para a igreja, porque deve haver, e com certeza há, uma voz, uma mensagem dos céus ao povo de Deus, aos servos de Deus, aos filhos de Deus, à igreja de Cristo, que vem vivendo uma vida apoiado em doutrinas que não podem ser sustentadas biblicamente, que não podem, de fato, ser sustentadas pelos corações mais nobres, mais simples, de dentro da Igreja de Cristo hoje. Estão interessadas em grandes movimentos, em grandes reinos, em grandes conquistas. É importante que todos nós hoje sejamos, de fato, filhos de Deus, envolvidos com a busca do Espírito, a busca de uma vida realmente controlada pelo Espírito Santo. Eu quero deixar o convite para você estar com a gente nesse domingo. O culto da manhã já está lotado, não há vagas para o culto da manhã. Eu vou falar no culto da manhã sobre o perigo que as crianças estão sofrendo na sociedade ocidental, sendo atacadas desde o ventre até a juventude adulta. Eu vou falar à noite sobre as narrativas históricas a respeito de família, terminando o ciclo patriarcal, falando dos problemas familiares nos patriarcas, nos fundadores da nação de Israel. Peço oração por todos os servos de Deus. Peço oração pelas famílias que estão enlutadas e também pelas famílias cujos entes queridos estão nesse momento no CTI de hospitais vítimas desse vírus chinês. Então, querido, vamos buscar a Deus, vamos falar com Deus. É um tempo de angústia, é um tempo de decisões, é um tempo em que nós precisamos sair da inércia e realmente sermos proativos no âmbito de buscarmos ter uma igreja que verdadeiramente agrade a Deus. Espero você no domingo e aguardo você para esse momento de comunhão com Cristo, de comunhão com Deus no culto público. Que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus. Paz.